Seja muito bem-vindo ao 25º episódio do Papo 67. Hoje nós temos aqui um Papo Agro muito especial. A gente já começa agradecendo aí pela sua companhia, já começa a chamar a galera, vai chegando. Hoje nós vamos ter aqui um convidado especialíssimo, né? Já está aqui comigo e com o Fefim para esse novo episódio aí do Papo 67. A gente vai conversar hoje com o José Luiz Galvani, mas se eu chamá-lo assim, acho que fica difícil até das pessoas reconhecerem, né, Zacão? Seja bem-vindo e principalmente, meu amigo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Oi, boa noite, Rogério, boa noite, Fefim, boa noite a todos os espectadores, todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer muito o convite de vocês, né? Espero fazer por merecer, né? Mas que o bom Deus faça com que esse bate-papo nosso aqui hoje sirva para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Com certeza o será, Zacão, com certeza. Eu que já o conheço, né, de algum tempo, somos amigos desde que eu comecei aqui no Sindicato Rural, né? Isso lá nos idos de 2017. Conheço um pouquinho da sua história e mais do que ninguém você para representar o nosso querido Sindicato Rural aqui como diretor atualmente, né, como associado, mas principalmente como um dos atores, podemos dizer assim, mais representativos e principalmente mais atuantes, né, do Sindicato Rural aí nos últimos anos. Aliás, Sindicato Rural é um assunto, né, que a gente vai tratar aqui com certeza, temos muitas novidades aí para maio, né, ainda nesse finalzinho do mês. E para junho, obviamente com a Expo 3 e com os outros eventos aí também que teremos, o Sindicato Rural completando 55 anos, né, Zacão, em 2022, e isso é muito legal. Então, assim, a gente vai ter um tema bem bacana aí, Sindicato Rural. Mas antes da gente começar a falar de Sindicato Rural, falar de trabalho, vamos conhecer um pouco mais o Zecão, né? O José Luiz Galvani. Você é de Três Lagoas mesmo? Como é que você veio parar aqui, meu amigo? Eu sempre faço essa pergunta porque tem muita gente que pode não conhecer, né, a sua história. Sim. Não, Rogério, eu sou paulista de Mirandópolis, né? Eu acho que o meu perfil é muito comum aqui em Três Lagoas, né? Nós, os paulistas, viemos para cá, muitos de nós, inclusive você. Sim. Não sei se o Fefim também. Também. Né? E eu nasci em Mirandópolis, no estado de São Paulo. Eu costumo dizer que a minha vida tem duas grandes colunas. Uma é Mirandópolis e a outra é Três Lagoas. Olha isso só. tá na minha história, sabe? Está na minha essência essas duas cidades. Eu tive a oportunidade de morar em outras cidades, mas essas foram que marcaram, né? E aí eu nasci em Mirandópolis, era muito pequena a cidade, uma queridíssima cidade natal, meus ascendentes estão sepultados lá, né? E fui fazer colégio em Araçatuba, depois passei em agronomia em Espírito Santo do Pinhal, voltei a Mirandópolis, aí meu pai tinha comércio lá e já tinha propriedade aqui, fiquei trabalhando na propriedade, tinha um sítio lá em Mirandópolis também, fiz agricultura lá. E posteriormente meu pai cansou, minha família, meu tio também, cansou do comércio, ficaram só com as propriedades aqui, com a pecuária, e aí nós mudamos para cá. Meu pai quis mudar para cá, ficava mais simples a vida, mais fácil, mais perto, né? Então eu mudei para cá ainda quando eu tinha 28 anos para 29 anos, para Três Lagoas, e acabei me casando aqui com a Patrícia, minha esposa, mãe dos meus filhos, né? E que também não é daqui, tinha vindo para cá também. Mas sobre Três Lagoas, Rogério, eu costumo dizer que eu conheço Três Lagoas desde onde a minha memória alcança. Meu pai e minha mãe me contaram que com 3 anos de idade, em torno disso, o meu avô paterno, né, e a avó paterna chegaram para eles e disseram assim, olha, vamos levar o Zé Luiz para a fazenda. Eles tinham adquirido aqui uma propriedade lá perto do distrito de São Pedro. Isso você era criança. 3 anos. 3 aninhos. 1968. E aí aquele negócio, sociedade, família patriarcal, né? Não, moleque vai, minha mãe tadinha. Ficou lá com o coração na mão naquela época. A única comunicação é que em algum momento pegava o rádio lá na fazenda. E eu lembro da minha avó e meu avô sintonizando o rádio AM
lá para pegar a rádio de Mirandópolis, mas não conseguimos dar notícia daqui para lá, era só de lá para cá. Então, meu avô, o meu pai e o meu tio diziam, olha, tá tudo bem, então, mas não tinha como saber se a gente estava bem, né? E eu lembro passando com meu avô e com a minha avó, ainda na ponte ferroviária. Nós passávamos, o trem interditava, né? Lógico. E aí eles punham, eu lembro que fazia um barulho, quando a gente passava, fazia tum-tum, tum-tum. Eu vou até reproduzir o barulho aqui, né? E passávamos nessa ponte, que é histórica, né? E eu lembro aqui da gente entrando na Avenida Capitão Olinto Mancini, um areião até lá no centro da cidade, não tinha asfalto. Então, aonde a minha memória vai, eu lembro de Três Lagoas. Isso é muito gratificante para mim, porque meus 3 filhos nasceram aqui, né? Já são Três Lagoenses. Eu não sou Três Lagoense nato, embora tenha um amor muito grande por essa cidade. Mas é muito forte a presença dessa cidade na minha vida. E é impressionante como ficam fortes também essas memórias, né, Zecão? Porque você está me falando aí histórias de quando você tinha 3, 4, 5 anos, quer dizer... Isso já há muito tempo, e isso marcou você, né? Isso acabou ficando aí na sua memória afetiva, que a gente chama, né? Até os dias de hoje, né? As poças d'água. As poças d'água, você imagina, até há pouco tempo, né? A cidade tinha muito, hoje diminuiu muito graças às obras de drenagem, né? Mas na terra, era terra, a gente passava poças d'água imensas, assim. E aí íamos, nós saímos com a comida feita lá de Mirandópolis, minha avó fazia, punha atrás do banco, a matula, né, o frango com a farinha de milho. O meu avô, quando chegava ali, mais ou menos antes de Andradina, escuro, ele falava assim, dá um pouquinho, a comida cheirava, vamos comer. Dava uma fome. Dava uma fome. Foi muito boa a vida, eu fui muito feliz, cara. Já tinha que comer na hora mesmo, né? Então foi isso. Então, depois mudamos para cá. Eu fiquei muito tempo trabalhando na fazenda, então me casei, tive os filhos, né, e até tô aqui e sou muito grato a Três Lagoas, sabe? Eu morei em Araçatuba, Espírito Santo, Pinhal, foram cidades maravilhosas, fui muito feliz sempre, Deus me abençoou muito, mas eu acho Três Lagoas uma sociedade extremamente receptiva a quem vem de fora. É verdade. Muito receptiva. Isso eu endosso porque aconteceu comigo também. Sabe, a sociedade aqui é fantástica. A gente se sente acolhido, abraçado, promovido. Com certeza. As famílias tradicionais daqui nos promovem, sim, nos impulsionam para frente, conta com a gente. Isso não é em todo lugar que é assim. Essa não receptividade é em todo lugar que é assim, sabe? muito rara, né? Muito. Então eu sou grato demais a essa cidade, sou muito grato. Você falou que morou em Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, na divisa com o sul de Minas, eu fiz agronomia lá. Lá você fez a universidade? Fiz faculdade de agronomia lá. Qual universidade você fez lá? Então, é uma fundação, tá até hoje lá, chama-se Fundação Pinhalense de Ensino. Você fez agronomia? Agronomia. Formado em agronomia. E aproveitando, essa é uma coisa, a gente tem que aproveitar para falar algumas coisas, né? Com certeza. Eu fiz agronomia. Aqui é o lugar para isso. E aproveitando a deixa, nós temos no nosso meio, o Ivan outro dia falou, um problema de sucessão familiar. Sim. Na minha concepção, eu formei, meu pai tinha uma demanda de trabalho, ele queria que eu o ajudasse, e aqui, pelo amor de Deus, não culpando ninguém de maneira nenhuma. Mas eu entendo como, para a sucessão familiar, o sucessor que sai e se forma e faz a agronomia, veterinária, zootecnia ou outro curso que seja, eu entendo como importante ele ficar algum tempo fora. Ele ter essa experiência, ter uma experiência corporativa que eu não tive. Isso eu sinto falta até hoje, de não ter tido essa experiência corporativa fora do seio familiar, do âmbito familiar. Na experiência corporativa, você vai ter um ambiente muito mais competitivo, você vai ter uma experiência de relações interpessoais e queira ou não queira, de tecnologia. Então, na minha opinião, toda a sucessão familiar formou, o pai, vamos dizer, o patriarca tem 2 ou 3 filhos, dá para agasalhar todos os filhos aqui na propriedade? Dá, beleza. Mas eu sugiro que todos eles passem por alguns anos fora, trabalhando em empresas do ramo, do setor, ou às vezes até não precisa ser especificamente da agropecuária.
O cara pode ser engenheiro, Você acha que isso ocorre porque esse distanciamento da família, esse distanciamento patriarcal acaba sendo importante, né? Para o cara se preparar ali para os desafios, né? Toda regra tem exceção. De repente o cara é muito bom, muito inteligente, ele já volta pronto, né? Mas a experiência fora da família, ela é fundamental. Eu julgo assim. Então, façam isso, os jovens que estejam me escutando, não tenham medo, vai para o mercado, 1 emprego, 2 empregos, aprende, apanha. Quando ele vier para a gestão familiar, ele vem muito mais preparado, amadurecido para superar as dificuldades, porque às vezes você trabalhar em família é mais difícil do que você trabalhar com estranho. Envolve mais sentimentos, né? Tem todo um contexto emocional e afetivo muito complicado. Sim. Então, às vezes se misturam um pouco as coisas, sim, né? Então isso é uma coisa dentro da minha história, eu cito aqui, mais uma vez, meu pai errou em me trazer. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Né? Mas a experiência de trabalhar numa empresa, seja em que cargo for, como isso ou como aquilo, como num cargo lá embaixo, mas eu acho que tem que acontecer para a pessoa voltar e estar mais preparada. Zecão, você sempre foi do agro, você sempre quis fazer agronomia, sempre pensou nesse mundo, até por conta também da sua família, né? Ter essas raízes aí, ou em algum momento, porque eu sei que você tem uma veia empreendedora muito grande, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Tem umas histórias interessantes aí que a gente vai contar hoje aqui. Mas... Tomara que não conte só as boas, né? As ruins. Não, a gente deu uma selecionada, demos uma boa selecionada aí. A gente vai dar uma editada. Sem censura, mas a minha esposa está escutando. Não, opa, inclusive, Patrícia, por favor, manda umas perguntas boas aí pra gente fazer para ele. Não. Eu queria entender só como é que você caiu nesse meio, né? Obviamente, como você está nos contando, desde criança, né? Acompanhando os avós, acompanhando os pais, você já tinha ali um pé, né, no agronegócio por conta das propriedades e tudo mais. Mas como é que surgiu esse sonho de fazer agronomia? Como é que foi trabalhar isso, Zecão? Rogério, eu aprendi ao longo da vida aí, você vai tentando se conhecer, vai tentando, tendo práticas, usando ferramentas para melhorar como ser humano, que da herança genética você até pode escapar, mas da herança cultural você não escapa, cara. É difícil você escapar da herança cultural. Os psicólogos dizem que nós somos 70% de herança cultural e 30% de herança genética. Então eu digo para meus filhos, prestem muita atenção nos meus defeitos. Eu digo sempre, eles estão enjoados de ouvir isso. Vocês vão repetir os meus defeitos. Vocês vão repetir minhas qualidades, mas inconscientemente vocês vão repetir os meus defeitos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a história da minha família paterna, né? E materna também era rural, embora eu só tenha conhecido minha avó Pascoalina, que é mãe da minha mãe, o meu avô Luiz, meu nome é José Luiz por causa dos 2 avós, né? José por parte do meu pai e Luiz por causa da minha mãe. E Galvani é italiano. E Tonelli italiano. Mas depois eu vou falar da minha avó Sebastiana, que tinha cruza de tudo. E aí a miscigenação do nosso país, que é muito bacana, eu não pareço galego, né? Mas aqui são parentes. A minha avó Sebastiana, ela era baixinha, morena, tinha feições de índio, e a gente não puxou. Meu tio Zé, que tá vivo, já parece um pouquinho. É mais moreno, tem as feições da minha avó. Então eu sou quase puro italiano, mas minha avó Sebastiana, graças a Deus, deu uma sujada nesse sangue para não ficar puro. E os meus filhos, a Patrícia é descendente de japonesa, minha sogra é Tanaka. Sim. Né? Dona Branca, um grande beijo para ela. E os meus filhos, então, além dessa miscigenação, tem o sangue oriental, o que eu acho fantástico, porque representa o nosso país, que é bem miscigenado. Os filhos principalmente pegaram ali 25% de cada. Então tem aí, o pessoal vai estar falando, italianão desse falando que tem, mas minha avó era, você olhava minha avó, ela lembrava uma feição índia. Eu queria descobrir de que região da Itália que você cresceu, porque eu também sou italiano, mas eu não cresci, o meu bisavô que veio, o Alexandre, era de Verona. E aí eu vou ficar devendo da minha... O meu bisavô veio de Rovigo. Rovigo. Mas voltando à herança cultural. Então, os italianos vieram para cá e vieram para labutar na lavoura. O meu avô paterno, José, ele sai de um sítio e vem para Mirandópolis de Itajubi. Em 1940, com meu pai no colo dele e meu tio no colo da minha avó no trem.
dois, o meu pai era de 39, meu tio de 40. Meu tio tá vivo, graças a Deus. Meu pai faleceu muito novo, 63 anos. Oxe. E vem pro comércio. E o meu pai e o meu tio, que tem uma história muito bonita, se fazem no comércio. Isso ali na região de Araçatuba. Em Mirandópolis. Mirandópolis, no interior, comércio. né? Vendendo o que tinha para vender. O que tinha o que eles conseguiam comprar para vender, eles vendiam. Mas o início foi máquina de costura, fogão, sanfona. Estava abrindo a região noroeste, né? E aí o sonho deles, lá da herança cultural, era a terra. Quando eles ganham um dinheirinho... Tem um pedacinho do chão, como eles falavam, quando né? eles ganham um dinheirinho do comércio, eles vão para a terra. Uhum. Mas ficam com o comércio. Fizeram a história lá na cidade, a família com o comércio. Móveis, eletrodomésticos, principalmente móveis, né? Depois. Bom, e aí vem a minha geração. Aí o comércio é muito difícil e tal. Meu pai fala, não, você não vai ser comerciante. Você vai, isso aqui é muito difícil, eu não quero ser no comércio, não. É banco, é isso, você desconta duplicata e aperta, você vai mexer com terra, com fazenda e tal. Vai ou aqui no sítio. E meu pai foi cafeicultor, muito, muito competente. Meu pai foi sericultor, bicho de seda, num sítio de pequeno, 40 alqueires, ele tinha 15 famílias, meieiros, né? Que era antigamente. Beleza, vamos lá. Aí eu volto, né? Mas a minha infância inteira eu vendo eles no comércio. É a herança cultural que eu falo. E aí a contingência familiar, antes da contingência familiar, quando meu pai era sócio do meu tio ainda, vem um primo, super empreendedor, dá de 10 em mim, o Alexandre, e nós precisamos mexer com alguma coisa fora da pecuária, nos tornamos representante comercial, vendedor de insumo, eu e ele. Foi bom, foi bem e tal. Depois meu pai adoeceu, já tenho um irmão com uma história muito difícil, sequelado, um acidente, e meu pai também precisando de cuidados, eu não dava tempo de cuidar da propriedade, fazer a pecuária e trabalhar no comércio. Então nós paramos, e meu primo também como veterinário cresceu muito, saímos da representação comercial, ficamos só com as coisas nossas. Mas já entrou o comércio de novo. Aí a contingência familiar nos levou a arrendar a propriedade nossa, que é o nosso ganha-pão hoje, que é para a floresta, né? Uma das grandes empresas que temos na cidade hoje aqui. Temos mais players entrando agora, né? E aí, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Fui para o comércio. A fazenda já estava sendo... eu precisava trabalhar em outra arrendada, coisa, porque né? eu era o gestor familiar, né? Eu fiquei muitos anos sendo o gestor familiar da pecuária de corte. Uhum. Aí... Isso que eu ia perguntar, quer dizer, desculpa interromper, mas um pouco antes dessa ruptura, vamos dizer assim, para a silvicultura, né, para a floresta, vocês trabalhavam com pecuária já? Pecuária, eu fiquei dos meus 21 anos aos 50, não, mais ou menos, uns 40, aos 45, fazendo bovinocultura de corte. Gostava muito, era apaixonado. Eu ia para a fazenda terça-feira, eu voltava sexta. A Patrícia teve uma época que criou os filhos, os dois mais velhos, praticamente sozinha. Poxa vida. Admiro muito isso, devo muito a ela, né? Eu ficava muito na fazenda, eu vivia na fazenda. E gostava muito do que fazia. Mas aí a gente, né, resolvemos por várias questões. Eu digo que não tem receita de bula para isso, cada família tem que analisar, encontrar o seu momento, né? Tem algumas alternativas. Hoje as coisas estão melhores do que na época que eu tomei a decisão. Nós tomamos a decisão, mas não tem receita de bula. A vida é dinâmica, as situações dos integrantes mudam e você tem que achar a melhor saída para todos, né? E aí eu fui fazer, eu queria um comércio, mas eu queria ficar na cidade. Então eu fiquei 5 anos com uma franquia de chopp. O pessoal me conhecia muito, né? Hoje eu ainda encontrei uma Essa amiga, é uma das histórias que eu queria contar aqui. Nós estávamos hoje numa demanda do Sindicato Rural super importante, e uma grande amiga que está na política falou: "Ei, eu tenho uma saudade de você, que você levava chopp da Pacha pro meu rancho", e pá. Bom, fiquei 5 anos, parei por questão tributária. Uhum. Mudou a regra tributária, o país tem uma insegurança tributária muito grande. Você começa um negócio com uma alíquota e uma pauta
avalia quais são as ameaças. Bom, a questão tributária é uma ameaça? Não, na época, né? Eu vou pagar e vai me sobrar. Você lembra que ano que você trabalhou com o chopp? Quando você começou efetivamente? Eu parei faz 5 anos, então nós estamos em 2022, eu fiquei de 2013 a 2018, final de 2018. Até mais ou menos 2018. E nesse meio tempo a questão do ICMS do Estado ficou muito ruim, subiu a alíquota, subiu o pauta, eu não conseguia trabalhar em função do ICMS, isso no Brasil é praxe, né? E como eu não conseguia trabalhar, eu fechei. Mas eu sou muito grato, foi um comércio muito difícil. Você trabalha, enquanto todo mundo se diverte, você trabalha, não tem fim de ano, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem noite. Mas eu tinha uma filha fazendo medicina, sabe? E por quase 3 anos eu paguei a faculdade de medicina com esse trabalho meu. Então eu agradeço muito a Deus o aprendizado e o resultado financeiro também. Não perdi nada, soube parar na hora certa, soube avaliar, parei na hora certa. E depois, vou fazer o quê? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vender. Né? Eu sou tímido para um monte de coisa, sabe? Até para estar aqui, né? Mas eu gosto de vender. Deu o que fazer. E aí eu voltei. E eu gosto do quê? Eu gosto do rural, eu gosto muito de bovinocultura, eu gosto muito de vaca, de cria. E voltei para a minha atividade, que eu tinha começado com meu primo lá, como representante comercial para o setor de insumos, né? Para a nossa região. E estou muito feliz. Estou trabalhando, né, me considero assim, no pique do negócio, no auge da minha atividade mental, gosto muito do que eu faço. Então, resumidamente, é isso aí. Não foi muito resumido, não. Acho que eu falei muito, hein? Não, falou o essencial, mas ainda tem alguns detalhes aí que eu queria entender um pouco melhor, Zecão. Sim. Porque, por exemplo, você citou essa sua amiga aí que te cumprimentou, né? A respeito do chopp, né? Que ela lembrou. Sim, e não é a primeira pessoa que eu ouço, viu? Até conversando com outras pessoas aí, uma delas inclusive é a Flavinha, lá da Fiusa, né? A Flavinha me ajudou muito. Mandar um beijão pra Flavinha aí, pra toda a galera da agência Fiusa. A Flavinha foi uma das que me falaram, Rogério, você não tem noção do que foi aquele empreendimento do Zecão de chopp. Fez história em Três Lagoas, as pessoas realmente gostaram muito, né, daquele empreendimento, que você tinha o seu jeito, né, de atender, o jeito de conquistar o cliente também, que eu acho que isso é muito importante, né, Zecão? E ficou um legado, né, meu amigo? Eu acho que isso que é o mais importante. As pessoas lembram desse momento da sua vida com carinho, né? Lembram com saudade. E isso é muito bom, né? Porque tudo passa na vida, né? Sim. Isso aqui tudo vai passar, o que nós estamos vivendo hoje. Só que é legal quando a gente lembra do passado com carinho, né? Sim. Lembra com saudade, com respeito e com carinho. Então eu acho que isso é o mais importante. É lógico que eu entendi o que você disse. Teve um momento de parar, né? Não tinha como continuar. Sim. Mas foi uma experiência bacana para você também, imagino, né? Então, é legal você falar nessa fase aí, porque quando eu fechei, né, eu vendia muito bem. Só um parêntese aí, o Chico tá mandando um abraço para você, e ele falou o seguinte, ele tomou muito chopp nessa sua loja, viu? Tomamos muito juntos também, viu? Grande Chico, um abraço. Um grande abraço pro Chico. Eu tinha um local, eu fiz um barracão para isso com doca, câmera fria. Foi muito legal. O problema é que um grande amigo meu, um grande irmão, Luiz Antônio Ribeiro, dono da Tricarne, referência de qualidade, ele e o Marco Ribeiro. Sim. Vamos fazer merchan aqui, né? Pode fazer. Referência. Pode fazer mesmo, que esses merecem. Não é só no nosso estado, não, cara. São Paulo, esses meninos, esses moços aí estão produzindo uma carne espetacular. Tricarne Campinas agora, hein, Marquinhos? Precisa trazer o Marquinhos aqui urgente para ele contar esse. O Luiz... ele deve ser pior que você para trazer ele aqui, né? Não sei como é que. Não, nós vamos ter que amarrar ele. O Marco é Zalquiano, rapaz. Zalquiano Zalquiano não é cara de pinhal, não. Zalquiano é inteligente, pô. Vamos trazer ele aqui. Formado na Exalc, pô. Vamos trazer. Mas o Luiz Antônio falava assim, quando eu comecei com isso, ele falou assim: você vai quebrar. Eu falei, mas por quê? Você vai beber 2 e vender 1. Já tinha o risco. E lá no barracão, lá no meu ponto, depois que eu fiz, um lugar legal para chuchu, né? O pessoal baixava lá. E aí era muito, muito bom. Mas nesse sentido, falando sério agora em questão de trabalho, quando eu fechei, com a frustração, porque eu não estava fechando por incompetência nem por insucesso meu.
Eu estava fechando por questão... O nosso país é cruel na questão tributária. É cruel, é injusto. E ficou essa frustração. Mas aí eu comecei a refletir, né? E eu falei, pô, porque se eu tivesse ido para o ramo da representação comercial, quando nós arrendamos a propriedade familiar, pô, eu teria deslanchado mais, né? Eu fiquei pensando, pô, talvez embora eu acabei de falar que paguei uma faculdade de filha de medicina, que é um valor, né, considerável, alto. Sim. Eu falei, pô, mas aí eu fiz uma reflexão. Falei, pô, cara, e eu ia continuar no meio rural. Esses 5 anos eu conheci gente de outro perfil, sabe? De outros setores, né? Eu vi outro mundo, né? Acrescentou muito na minha pessoa. Né? Foi muito válido, né, Zé? Nossa, demais. E uma dureza, cara. Você estava em casa, 11 horas da noite, que eu falava, vem aqui. Manda 50 barril de chope. Aí eu ia, porque eu tinha um funcionário, pagava hora extra, tudo, mas tinha hora que eu falava, pô, não vou acordar o cara, vou eu, né? E eu ia também, né? Então foi uma experiência riquíssima. Então a gente não pode olhar só... Talvez até se eu tivesse ido por esse ramo meu, que é a minha vocação natural, que é o meio rural, né, o setor primário, talvez até eu tivesse, em termos financeiros, melhor, mas eu não teria tido essa experiência de vida. Então, eu acho que eu tomei as decisões certas, acrescentou muito, desgastou, mas eu cresci muito com isso. O comércio ensina muito a gente, sabe? No comércio você nunca fica arrogante, você sempre fica humilde, sabe? Olha, uma excelente definição, viu, meu amigo? Você nunca fica arrogante, você sempre fica humilde. Você tem que ser humilde, caso contrário senão, você tá na pedra, né? Senão não vai, resolve, cara. Né? Meu pai falava isso, né? O comércio te ensina muito, ensina a viver. E eu gosto, eu tô muito bem, tô muito feliz com a minha atividade. Poxa vida. E saindo da sua... Você empreendeu, né? Montou lá a loja do shopping, daí você já voltou automaticamente para a propriedade rural ou você já começou um outro negócio? Não, nós tínhamos... aí eu fiquei pensando em algumas coisas e tal. Foram alguns meses um pouco, assim, meio, vamos dizer, melancólicos. Não vou dizer muito triste, mas melancólico. Pô, o que eu vou fazer e tal... Porque, abrindo o coração aqui, eu ficava um pouco até de, pô, mas eu vou voltar, o que eu sei fazer? Eu gostava muito do setor florestal, mas eu não fiz, como eu falei da questão de curricular, de você trabalhar fora, eu fui um cara que não teve currículo, né, profissional, eu fiquei trabalhando com a família a vida inteira, né? E basicamente na pecuária? Sim. Basicamente na pecuária. Então, mas aí eu falei, pô, mas vem cá, eu gosto do setor, eu tenho conhecimento, eu entendo, modéstia à parte, o básico eu domino bem da nossa região, né? Como funciona a nossa região em termos de produção, não só da pecuária, mas eu não entendo de agricultura. Mas você tem uma visão geral da região, sempre andei. Eu vou voltar para a representação comercial, não tem que eu ficar constrangido e voltar. Cara, e voltei e hoje... me cobro muito até para me organizar, porque é uma renda, vou dizer que não vou ficar rico nunca, né? Mas é considerável, é tão difícil hoje você ter um salário razoável, sabe? E você sabe, Zé, que eu acho que o principal disso tudo é que você é um ser humano, você é uma pessoa que gosta de gente. Sim. Né? Eu posso acreditar isso porque eu convivo com você já há algum tempo e eu percebo também a sua atuação profissional. Eu acho que o principal para vender é entender a dor do outro, né? Quando você chega num cliente sabendo o que ele precisa e principalmente sabendo conversar com ele, eu acho que você já é um bom vendedor, não é? Rogério, que daí você só vai oferecer uma solução para algo que ele precisa. Quando a gente chega, é um exercício bem legal esse aí. Eu tenho um grande companheiro de trabalho, que é o Johnny, que é o meu supervisor hoje, moço, novo, né? E às vezes a gente chega e não combina, não é nada combinado, porque às vezes a visão, né? Eu enxergo de uma cor, esse verde não é o mesmo verde que ele enxerga e tal. Mas eu sempre digo para ele o seguinte, e eu acho que ele entendeu já. Às vezes você chega numa propriedade, você não pode pensar só no melhor produto para aquela categoria animal daquele pecuarista. Você tem que tentar enxergar a vida do cara, né? E se o hábito dele, se o operacional vai dar, como que ele pensa,
Você tem que tentar enxergar se, através da conversa, se ele está com caixa para dar o melhor produto que você tem. Porque às vezes ele não está com caixa. Você tem que dar um produto um pouquinho, tecnicamente falando, às vezes até um pouquinho segurar. Quer dizer, a decisão não pode ser tomada com uma observação muito só específica. É um estudo individual mesmo, né? Você tem que olhar o universo da vida do cara. É difícil isso às vezes, porque todo mundo se equivoca, né? Porque aí quando o cara percebe que é exatamente o que você falou, que você está se importando com a dor dele, cara, metade da venda está feita. Sim. Entendeu? Ele te vê como um aliado, ele não te vê como um cara que está lá, um vendedor que ele precisa do seu produto, né? Sim. Isso é... E ele tem que, quando ele enxerga que é genuíno essa preocupação tua com a vida dele, é isso que funciona, né? E a gente está falando aqui, Zecão, de uma das empresas mais tradicionais, mais competentes que nós temos hoje do ramo, que é a Guabi, né? Eu não ia falar. Não, pelo amor de Deus, aqui é para falar tudo. Inclusive, a gente fica falando porque a gente quer fazer parceria, entendeu, Guabi? Precisa de patrocínio também. Pelo amor de Deus. Aí eu vou mandar isso depois para os caras da Guabi. Aqui, vocês estão com mão fechada aí. Pelo amor de Deus, vamos fazer parceria, Guabi. A gente vai passar o número do Pix já para vocês aí. Não, falando sério. Então, isso acredita muito também, porque quando você vai num cliente sabendo da qualidade do produto, isso faz toda a diferença, né, Zé? Você vender coisa ruim não tem jeito. Você tem que estar com... é o principal. Você falou tudo, não dá para vender coisa ruim. Rogério, hoje você tem que ter qualidade com preço competitivo. Não tem. O cara pode ser o melhor do mundo. Se o teu preço, se você tiver muita qualidade, mas teu preço não for minimamente competitivo, porque você tem muita qualidade de todo mundo tem qualidade hoje. É muita gente com qualidade. Quais são as soluções? O que a Guabi oferece hoje? O que tem de produto, Zecão? Cara, a Guabi tem um viés hoje. A Guabi foi adquirida como em vários setores do nosso país, saúde, na agropecuária. O Brasil ficou barato um bom tempo, né? O dólar vale muito ainda, né? O Brasil ficou barato e o pessoal, as empresas de outros países vieram e compraram. Então, no nosso setor, houve uma movimentação intensa de empresas de vários países comprando, grandes empresas aqui, empresas boas. A Guabi foi comprada por uma empresa chamada Altec, que é de vanguarda mundial na questão dos aditivos orgânicos. Eu sou um entusiasta dessa questão orgânica, mas não esse orgânico aí para inglês ver, sabe? Veja bem, tem que produzir sem defensiva agrícola, porque isso aí é conversa, desculpem, mas isso aí nós não vamos voltar a essa questão de produzir artesanalmente nunca, porque o mundo vai passar fome. O orgânico, aditivos orgânicos e fertilizantes orgânicos, por exemplo, para fazer a produção em massa. Do jeito que é feita. Né? Porque você vai. Outra forma, você vai dentro daquela linha da sustentabilidade ambiental, né? Dentro dessa linha, mas uma linha de sustentabilidade ambiental coerente, não extremista, que respeite a sustentabilidade financeira em primeiro lugar, porque sem sustentabilidade financeira, você não tem as outras duas. Você não tem a ambiental e nem a social. Primeiro você precisa ter lucro. Não sei se todo mundo concorda. Com certeza. Mas aí, tendo lucro, você parte para a sua... Senão não fica bom para uma das partes. Senão, todo mundo tem que ganhar, né? Quebra, fale. Então, a questão dos aditivos na nutrição animal, não só para bovinos orgânicos, é uma coisa espetacular. Você potencializa, por exemplo, nos bovinos. Você tem aditivo orgânico hoje que diminui a emissão de metano pelo bovino. Porque você faz uma digestão mais eficiente. Olha isso. E não é antibiótico. Não é antibiótico, não deixa resíduo na carne, nada. Você melhora a digestão dos ruminantes. Esse ruminante muito menos metano, vai emitir muito menos metano na atmosfera, né?
e é um custo totalmente acessível. E já vamos até aproveitar para desmistificar essa ideia de que são os bovinos que estão acabando com a camada de ozônio do mundo. Não, essa conta porque não isso é verdade. Não, essa conta ela não é leal, vamos dizer assim, porque que todo mundo que faz essa conta, ele não faz o cômputo do quanto que uma pastagem bem conduzida sequestra de carbono. Exatamente, né? É uma coisa equilibrada. Da mesma forma que há a emissão de metano, não é do jeito que o pessoal fala. A própria pastagem, né? A própria vegetação já sequestra isso também. E na nossa região, principalmente, em solo arenoso, nós temos um problema grande, né, agronomicamente falando, embora eu não seja um agrônomo que atuou em solo arenoso em questão de nutrientes, não no que só não existe no solo. Quando você faz uma adubação inorgânica, ela é muito efêmera, ela é muito e nós só vamos construir solo, fazer construção de solo arenoso, principalmente, utilizando fertilizantes orgânicos. Que é o nosso caso aqui, né? Sim, a gente tem essa realidade. Eu acho que vai passar, já está passando, hoje já está com essa crise de fertilizante mundial, os orgânicos já não tem mais nem... Se for onde se produz, eu trabalho também com fertilizante orgânico, aqui pertinho do estado de São Paulo, chama Organo Solvi, não tem produto. Mas assim, eu sou um entusiasta das questões orgânicas, tanto para nutrição animal quanto para fertilidade de solo. Isso nós vamos evoluir muito ainda no nosso país. Então vocês têm ali soluções desde adubos, sementes também? Semente, trabalho com semente de pastagem, né? E eu preciso me policiar um pouco até porque eu sou muito apaixonado por nutrição animal. Sabe? Nós estamos abrindo o coração aqui, né? Então esse ano eu vou intensificar um pouquinho mais os outros insumos aí para fazer uma carteira, para me tornar. Eu não me considero mais a pecuária. Eu tenho a pretensão de não ser nada pejorativo em falar vendedor, mas a gente precisa ser um pouquinho mais do que só vender. Eu tenho a pretensão de ser um agente que leve benefícios aos meus pares. Eu acho que o pecuarista, o produtor, eu entendo como um parceiro, um par. Mas isso você já faz, né, Zé? Então, quem te conhece pelo sabe, sindicato rural, eu tenho essa pretensão. Eu quero ser um sujeito que leve benefícios para a vida do cara, do meu cliente. Eu tenho que fazer bem a ele. E a gente tem percebido isso nas grandes organizações de todos os setores, né? Hoje em dia o vendedor, né, que a gente chama de vendedor, mas que na verdade é um facilitador, é um parceiro e é tudo mais, lembrando tudo que a gente já falou aqui, ele é o cara que vai levar uma solução, ele é o cara que vai trazer uma novidade, ele é o cara que vai resolver o problema muitas vezes do cliente, porque às vezes o cliente está indo para um lado assim que está totalmente errado. E aí é você como consultor, como o entendido melhor do assunto, que vai dizer, opa, peraí, não, eu tenho uma solução melhor para você, já saiu um produto com mais tecnologia, ou isso vai te fazer um resultado melhor, né, Zecão? Eu acho que tudo isso é questão mesmo de diálogo e principalmente de preparo, né? É dividir conhecimento, porque eu sou um entusiasta do nosso estado, um pouquinho mais abrangente. Eu acho que a vocação do Brasil é produzir alimento. Eu acho não, tenho certeza. Existem críticas ainda que nós exportamos, no caso do café, né? Porque o pessoal compra café nosso, vai lá, processa e vende muito mais caro. A senhora Nespresso que eu diga, né? Ok, isso está correto, nós temos que agregar valor. Mas mais do que isso, nossa vocação é produzir alimento, é a principal vocação do Brasil. Outras grandes fontes de renda vão se desenvolver, eu acho que o turismo, por exemplo, né? Mas nós temos uma vocação fantástica, que eu acho que o mundo, nenhum país no mundo tem para produzir alimentos. Temos, inclusive, uma vocação muito grande em Três Lagoas, né? Sim, e aí entrando, eu sou um entusiasta da nossa região agora, ainda mais agora, eu vejo a nossa região, não só o nosso município, como a próxima fronteira agrícola do estado e talvez do país, porque nós temos um problema de degradação de solo muito grande, mas nós temos um problema climático muito grande, nós temos uma limitação de clima aqui que dificulta
a distribuição de chuvas. Não só agora, nós estamos com o Laninha aí, nós estamos com 4 anos muito difícil, inclusive está frio. Hoje, inclusive, está frio, maio, né? Frio com essa força, semana né? vai ser difícil, não sei como é que vai ser essa semana, se vai gear, nós não sabemos. Mas isso é Laninha, isso aí é uma coisa sazonal. Mas historicamente nós temos uma distribuição de chuva que dificulta um pouco dificulta bem a agricultura aqui, a produção de grãos, mas as tecnologias têm evoluído muito. E a questão dos pivôs, das irrigações aqui. Isso também eu acho que vai explodir. Isso vem com muita necessidade, né, Zecão? Vem com força. E principalmente no momento em que a gente está precisando muito disso. Vamos produzir muito aqui grão nos pivôs. E aí a questão onde não dá para pôr pivô, o que eu tenho observado como vendedor, né, como vamos dizer assim, um agente de levar as coisas e de aprender também muito rápido, Rogério. Todo mundo, porque da dificuldade se cria soluções, né? Esse Laninha que nos afetou esses anos todos, seca, distribuição de chuva, eu nunca vi escassa tão demais, ruim de chuva, né? como que nós vivemos nesses 4, 5 anos. Frio o ano passado, teve lugar que geou 8 dias seguidos, 7 dias seguidos, pau, frio. Todo mundo hoje fazendo silagem, todo mundo fazendo feno, sabe? Todo mundo mudando, a dificuldade forçou essa mudança. Entendendo que precisa mudar para sobreviver, né? Para sobreviver. Plantando capiaçu, a cana capiaçu é uma forrageira espetacular. E está muito rápido, sabe? Então, eu sou um entusiasta da nossa região, apesar das dificuldades, né, da degradação do solo que nós enfrentamos, né? É lógico que nós temos, assim, ícones de excelência como a Fazenda São Mateus, sim, da família Arantes, do Mário Márcio, capitaneada pelo Mário Márcio, querida família, eu admiro demais a conta eles todos. E o que se faz lá, guardadas as proporções, deve ser seguido, mas eles, lembrando que eles estão há, 15 anos ou mais, mas é uma propriedade que a gente tem que observar muito de perto o que eles estão fazendo. E eles mudaram muita coisa, eles estão com pivô também agora. Então tem muita coisa acontecendo. E eu sou muito otimista com a nossa região. Acho que do bolsão, porque antes, né, era o bolsão da miséria. Que bolsão da aqui, pobreza, né? Tinha esse termo pejorativo, né? Inclusive, entrando num assunto um pouco delicado aqui, politicamente a gente era, né, meio assim, não tão prestigiado. Nós temos gritado muito. Era o patinho feio do Estado. Toda vez que dão a voz pra gente, a gente grita, opa, olha nós aqui. É isso aí. Nós temos um representante político de muita força, na minha opinião, hoje, que é o nosso prefeito. Sim. Né? Cara que está muito bem. É um cara que a gente tem que tirar o chapéu literalmente, né? Porque ele tem feito muito pela infraestrutura, mas também tem olhado muito para o campo, né, Zecão? Isso é importante dizer. Eu acho que ele é uma força política hoje da nossa região muito grande. É verdade. Muito grande. Uma belíssima administração junto com a sua equipe, uma equipe muito competente. Concordo. Sabe? Então, eu sou um otimista. Sou um otimista para a nossa cidade, para a nossa região. Eu acho que as coisas vão acontecer num curtíssimo prazo. Nossa pecuária está melhorando. A gente viu, por exemplo, eu vendo insumos para pecuária basicamente. O eucalipto está crescendo muito. Eu estou preocupado. Eu perdi 40% da minha carteira. Eu queria entender isso. Você anda demais, você conversa com muita gente, você entende muito a região, Zecão, nesse aspecto mesmo produtivo, porque você está em propriedade de eucalipto, mas você também conversa com o pecuarista, você também fala com o cara que está sonhando ali em de repente fazer um pedacinho de soja, de ter grãos, né? Como é que você imagina, baseado no que você está vendo hoje, como é que você imagina o futuro da nossa agropecuária aqui em Três Lagoas? Olha, do primeiro boom das florestas, eu não me assustei, porque eu fui buscar número. Então nós tínhamos aí aproximadamente 5 milhões de hectares no Bolsão, vamos dizer, na Costa Leste. Vamos pegar de Bataguaçu a Cacilândia e tal, 5 milhões de hectares. O que nós tínhamos de eucalipto? 350, 400 mil hectares. E aí falavam em tanta besteira, deserto verde, monocultura. Que monocultura? Não existe isso. Que monocultura que é essa? É porque as empresas no início tiveram facilidade de arrendar na beirada, nas margens das rodovias, das rodovias asfaltadas. Né? É logística. Então todo mundo assustou, mas aquilo, quando eu fui buscar os números, eu falei, não tem nada disso, gente.
Agora, eu como um vendedor de insumos meu carro-chefe é pecuária, bovinocultura de corte, eu fico preocupado, porque esse segundo boom, ele está muito mais intenso. Além das novas indústrias, né, possibilidade de duplicação que vai sair, só da outra grande indústria, da Eldorado, né? Eldorado, que tem um imbróglio muito jurídico muito grande, mas vai duplicar mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Nós temos 2 grandes players entrando aí, né? Lá de Lençóis Paulista, a Bracel, e uma outra que pode se instalar em Inocência, né? Uma outra empresa. Bom, agora o bicho pegou mesmo. Agora, eu não vejo, eu acho que a região só ganhou. Mas você acha ruim, por exemplo, se essas empresas vierem e se nós tivermos mais florestas do que já temos? Não acho. Ambientalmente é bom, socialmente é bom, essas indústrias não poluem hoje. Quem arrenda, antes que eu pudesse, a minha família, ter feito uma parte da propriedade e ficado com uma parte de pecuária. Nós teríamos feito uma pecuária melhor do que fazíamos. Quando entendeu? A propriedade era única de pecuária. Sim, teríamos, mas a nossa contingência familiar não permitiu isso. Paciência. Paciência. Eu não digo que não tem receita de bula, mas eu tenho clientes e amigos que arrendaram e estão fazendo uma pecuária cada vez melhor. Entendeu? Cada vez mais produtiva, rentável, produzindo. O Ivan falou aqui outro dia, nós temos uma qualidade de carne, só ver a Tricarne, o Frigodil, a qualidade que nós temos é impressionante. De Deus, é impressionante. Sabe? Então, eu não vejo... nós estamos saindo de quantidade para qualidade. E as pessoas... porque eu tento enxergar o macro, Rogério. As pessoas estão crescendo. As pessoas estão melhorando com isso tudo, com todo esse processo. Então, incomoda... Cara, a mim teria que incomodar mais que todo mundo, que eu vendo insumo para isso. E aí, tô perdendo cliente. Meu rebanho, 3, 4 clientes aí que arrendaram a propriedade, eu perdi algumas milhares de cabeça que consumiu o produto que eu vendo. Mas não, vamos buscar outros. Vamos para outras propriedades, tem muita coisa para ser trabalhada. Você acredita nessa possibilidade realmente de coexistência mesmo? Totalmente. De até, de repente, um refortalecimento da pecuária, totalmente. Novas áreas, novas propriedades, novos investimentos? Eu acho que se ocorreram alguns erros nesse processo todo, não foram erros ambientais, esse pessoal não errou ambientalmente, as empresas não errou. Isso foi por... O capitalismo permite isso. Às vezes o mais forte, você não se proteger, o mais forte te dá uma pisada, mas está aqui o Sindicato Rural para isso, né? Eu não vejo. A coexistência vai existir, a região vai crescer, a riqueza vai ser gerada, as pessoas vão melhorar, porque existe uma capacitação. Eu conheço dezenas de funcionários que aprenderam, faz curso. Nós somos o polo hoje de capacitação. Se Deus quiser, vamos ter aqui, orgulho. Vamos ter Eldorado e Suzano nesses pavilhões aqui, cada vez mais intensamente, qualificando o seu pessoal, sabe? Não me assusta. Eu acho que o crescimento da região é muito grande. E, de novo, as pessoas precisam crescer. As pessoas crescendo, elas ganham melhor. Sim. Aí elas ganham melhor. Você começa a criar um círculo virtuoso. Elas que educam os filhos né? melhor. Eles educam os filhos melhor. E esses meninos, essas crianças vão ser melhores. E vão crescer falando assim, eu vou estudar, ou vou fazer a faculdade CNA, eu vou para o Sistema S, eu vou trabalhar, e o círculo virtuoso se estabelece. Então, eu que teria que ser o cara que, nossa, eu vou perder meus clientes tudo. Não. Bora, vamos junto. É importante que venha novidades boas e que venha principalmente essa coexistência, né, Zecão? Sim. Você citou há pouco o Sindicato Rural, né? O nosso querido Sindicato Rural. Como é que é a sua história no Sindicato Rural, Zecão? Sempre tive curiosidade de te perguntar isso. Quando é que você começou aqui? Como que foi a sua entrada, né, a essa instituição? Cara, minha história no Sindicato Rural, você convidou para eu vir aqui conversar com vocês, com o Fefim que está ali também, com o pessoal que está assistindo. Eu lembrei de uma coisa que eu nunca esqueci, né? Eu lembrei do que eu nunca esqueci, né? Essa frase é meio... Me veio à tona uma história, né? Eu estava aqui quando eu tinha uns 14 anos,
O meu tio. Meu tio era o cara que ficava aqui na década de 70 e 80. O meu avô também ficava, mas meu tio teve uma convivência social muito maior. Eles eram atuantes mesmo, participavam da diretoria? Não eram do sindicato rural. Não tá. eram, mas meu tio sempre teve muitos amigos aqui na cidade, das famílias aí, né, pecuaristas tradicionais. E a gente entrou na casa do criador. Aí tinha tem as plaquinhas, né, de madeira. Aí eu vi 2 plaquinhas lá no fundo. Falei, ô tio, eu era adolescente. Olha lá, que engraçado. Tem 2 marcas lá, ó. Parece a marca do vô e a marca do senhor do meu pai. Engraçado, né? Coincidência. Ele falou, não. São as marcas. São as nossas marcas. Cara, aquilo tava as famílias, eu não vou nominar a família aqui porque a gente acaba esquecendo. Estão lá até hoje, né? Tá a história ali, estavam as famílias tradicionais, nós lá de Mirandópolis, rapaz, nós lá, né? Sitiante, eu vivia no sítio, mas tava todo o pessoal importante. Eu falei, mas é nossa aquelas marcas lá? Ele falou, nós colaboramos com a construção aqui. Eu falei, nossa, tio, puxa vida, que legal, né? Ô tio, mas nós não temos dinheiro, né, pai? Eu falei, não tem problema aqui, não temos dinheiro, né? Nós nunca fomos ricos, minha família nunca foi rica, né? O importante é isso, Zecão. Meu tio me chama de Zecão. Uhum. É isso, Zé. Pô, nós devemos muito para essa cidade, a gente tem que colaborar, fazer o que tá. Então a história no Sindicato Rural minha começou aqui. Que maravilha. Nesse momento, das placas. Uhum. Aliado a isso, o meu pai foi herança cultural. Meu pai foi presidente do Sindicato Rural de Mirandópolis, ele saiu na marra. Sabe? O pessoal falou, não, precisa ter sucessão, meu pai disse. Não vou ficar aqui a vida inteira, Se não. Se fosse pelo povo, ele estava lá até hoje. Porque meu pai, muito mais do que eu. Tenho um amigo, o Mário Márcio Arantes, ele fala assim, cara, você é bom, mas você não engraxa a botina do teu pai, é verdade. Meu pai tinha um talento para relacionamento humano. Ficou um legado, né? Fantástico, meu pai foi um homem fantástico. Como era o nome dele, Zé? Alexandre Galvani Neto. Alexandre, seu Alexandre. E meu pai trabalhou muito lá pelo sindicato, sabe? E é um perfil diferente, porque são propriedades menores, né? São sitiantes, né? Tinha muito japonês, né? O japonês é uma raça fabulosa, né? Principalmente para essa coisa do trabalho e da comunidade. E eles são mais engajados. Sociedade, comunidade. São mais associativistas, sabe? O associativismo. A cultura é diferente. E meu pai ficou lá, então eu vim com essa herança cultural do meu pai. Mas essa história das placas nunca me saiu da cabeça. Nunca. E aí quem me trouxe para cá? O nosso líder maior, Dr. Domingos Martins. Dr. Domingos. Esse é um cara diferente. Esse cara esse é um líder de poucas... tanto para você quanto para o Ivan também acreditou muito aqui. Todos. Né? Pascoal, Cabral... Cabral foi um baluarte aqui do Sindicato Rural também, trabalhou muito. O Dr. Domingos é um líder de pouco discurso, pouca fala, não impõe nada, dá voz, não tem vaidade, nunca quis promoção pessoal para cá. E herança cultural agora de alguém que nem é da minha família. Se você analisar a diretoria de muitos anos aqui, você vai pegar personalidades distintas ao extremo. Você pega, por exemplo, Marco Garcia e Ivan Carrato, personalidades distintas, diferentes, estilos diferentes, totalmente diferentes. Temperamentos, modo de se comunicar. Aí você pega a Leda, você pega os 2 jovens que estão aí fazendo um brilhante trabalho, o Candice e a Stephanie e o Candice. São personalidades, é um estilo totalmente diferente. E ninguém quis até hoje fazer disso aqui trampolim para nada. Tá, beleza. Mas aí então o Dr. Domingos o convidou? Aí o Dr. Domingos me convidou. Na época eu participava de uma instituição aqui na cidade. Eu acabei saindo dessa instituição por questão de estudar os filhos. Eu precisava resumir minha vida financeiramente, né? 2 filhos estudando já fora, em São Paulo, outra lá no sul de Minas, caro. Eu precisava resumir. E quando o doutor me convidou, eu estava nessa instituição, estava lá, né, ascendendo também. E aí o doutor, né, eu sempre gostei muito do doutor Domingos, muito amigo do meu tio, do meu pai. Não tem jeito de não falar, não. Aí comecei eu não sei participar, eu não sei ser morno, sabe? Eu sou quente, eu não sei ser frio também. Morno eu não consigo ser.
E aí eu comecei a me engajar, falei, puta, arrumei mais uma sarna agora, tá merda. Vambora, vamos fazer. E fui aprendendo, fui observando, tive algumas fases um pouquinho mais assim, mas assim, eu me esforcei muito para ajudar a todos, né? E devo muito à instituição, aprendi um pouco na FamaSul e aprendi muito com os meus presidentes. Eu sou muito grato a todos os meus presidentes, o Dr. Domingos, com a Leda foi muito pouco, eu não participava da diretoria, ajudei ela em algum leilão, alguma coisa assim, mas admiro muito a Leda, acho uma pessoa fantástica. Aprendi muito com o Pascoal, cada um no seu estilo, com o Ivan, com o Marco e com esses dois jovens. Tenho me esforçado muito para ser um bom ator coadjuvante, né, e ombrear com eles. Sempre me esforcei muito para ombrear, para dividir as dores, para enfrentar os momentos difíceis, que tem momentos, né, de que você precisa... Aí eu tenho que te fazer essa pergunta porque, né, não tem como não perguntar. E para ser o ator principal, como é que é a sua expectativa? Eu achei que você ia perguntar isso, eu ia falar para você não falar isso. Olha, todo mundo pergunta isso, cara. Todo mundo. Quando é que o Zecão vai ser o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas? Assim, me incomoda um pouco não ter me furtado até hoje, sabe? Vou ter falsa modéstia aqui. Eu era um nome, né? Mas por algumas razões pessoais eu achei que não era. Você precisa ter habilidade, vontade e possibilidade para fazer alguma coisa, né? Habilidade, você precisa saber. Vontade, você precisa querer. E possibilidade, você precisa poder fazer. Se você tiver só dois, fica meio complicado. Principalmente se você não tiver possibilidade. Que foi o seu caso. Então, na falta de possibilidade, você vai acabar não fazendo um trabalho bom, você vai ter que vai estragar as outras duas virtudes que você tem, né? Então, eu espero ter um momento de possibilidade, né? Mas assim, independente disso, o fato de eu acho que eu fui um bom coadjuvante, eu acho que eu fui fiel aos meus presidentes. Espero ter ajudado, não sei se eu atrapalhei um pouco alguma hora, mas a causa é muito boa, né? Com certeza. É muito boa. Zecão, até ainda nesse assunto, mas especificando mais, o Sindicato Rural completando 55 anos, né, cara? Em 2022, né? É uma história que foi construída por meio do legado, como você disse, de pessoas muito plurais, né? E muito ímpares também nos momentos ali em que estiveram aqui. Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de ajudar a contar um pouquinho dessa história, inclusive agora recentemente, né, no documentário que fizemos, que foi muito aclamado e muito feliz, né? O trabalho final acho que foi muito bom, construído inclusive com o seu apoio, com o apoio de outras, né, também integrantes aí da diretoria, mas fizemos um bom trabalho de contar essa história. E é uma história impressionante, assim, porque em muitos momentos realmente a história, né, a vida do Sindicato Rural de Três Lagoas se confunde com a história de Três Lagoas, se confunde com a história de Mato Grosso do Sul, se confunde com a história do Brasil, né? Quando a gente fala aí das principais conquistas aí ao longo desses últimos anos, a gente pode colocar dessa forma. Desse período, né, que você está aqui, o que foi mais significativo para você? O que você considera mais interessante? Qual foi o momento ali que você realmente é inesquecível para você? Não teve um momento. Teve algumas coisas. Mas aproveitando o que você tocou, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu estou há 10 anos aqui ajudando as diretorias, né? Não só os presidentes, ombreando aqui, desde que o Dr. Domingos me colocou aqui. Nesses 10 anos, algumas coisas aconteceram. E na questão, a nossa classe, ela entendeu que a nossa comunicação era muito ruim, até entre nós mesmo. E entre nós precisamos melhorar. Principalmente na nossa região, que nós não temos um perfil de produtores tão engajados, tão articulados. E nós precisamos dos produtores aqui dentro. Eu falei isso um outro dia, às vezes a gente se sente um pouco só. Mas você foi um divisor de águas. Você, Rogério, profissional jornalista. Você foi um divisor de águas aqui. Vai me sacanear igual o Ivan. Obrigado. Não. Você foi porque nós evoluímos que isso, com cara? Você na comunicação, com a sociedade, foi uma coisa fabulosa. E agora entrando a agência Fiuza, né, com o Danilo, que é um rapaz espetacular, junto com a sua equipe, os meninos são fantásticos, né?
Então, você, Rogério, jornalista, foi um divisor de águas para nós. Mas assim, eu vejo assim, aqui eu passei a observar um pouco mais os ex-presidentes. Né? Eu passei a olhar os quadros e passei a tentar fazer uma leitura do que... Como a gente faz e doa tempo e deixa das coisas da gente... Né? E ninguém pede para a gente fazer isso, a gente faz porque quer, né? Então não reclame, né? Mas queira ou não queira tem um custo, né? Então eu passei a valorizar os ex-presidentes, não só os que eu citei, mas eu não vou citar todos lá do passado, que eu vou acabar cometendo gafe de não falar o nome de alguns, né? Mas esses senhores hoje, eles foram fundamentais na história da cidade. Sim, da cidade. O próprio fundador, né, Dr. Orestes Prata Tiberi, né? Todos. Eu vou começar a citar nome, a gente acaba sendo injusto, né? Então isso foi uma coisa que me marca muito e o trabalho que eles fizeram é muito significativo. E houve um momento que mudou, o setor mudou. E eu acho que a grande virtude do Sindicato Rural de Três Lagoas, que nós tínhamos ainda na diretoria, por exemplo, o Dr. Domingos participava, o Pascoal já tinha deixado a diretoria, já a presidência. A grande virtude foi entender essa mudança e dizer assim, opa, vamos mudar também. Essa prática aqui, que foi super importante no passado, ela não é vital agora. Ela não é de suma importância mais, assim. O que nós precisamos? Dentro daquele conceito de renovar a comunicação. Uhum. Nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade, com a população, com as pessoas que não são da área rural. Nós precisamos buscar a tecnologia, nós estamos com um processo de degradação na região, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos trazer, né? Nós não precisamos mudar formato, não é mais função social, não é função social fazer festa, promover os shows, não é nossa função social isso, vamos dar a quem faz, né? E como é que nós vamos atuar, né? Aí existiram alguns grandes mentores, que foram os presidentes, né, coadjuvados por todos nós que estávamos na diretoria. Né, e todo mundo dava todas as ideias, mas a questão de se tornar um polo educacional e promover o crescimento das pessoas, que promovendo o crescimento você melhora a qualidade de vida, seja da área rural ou não. Eu entendo o Sindicato Rural hoje como uma entidade classista, ok, mas de cidadania. Sim. Nós promovemos de hoje oportunidades, eu falo né? isso com muita convicção, falo com muita assim, tranquilidade. Nós somos uma entidade de promoção de cidadania. Sabe? Sem dúvida, eu tenho plena convicção disso, porque eu estou vivendo aqui esses 10 anos. E principalmente hoje, Zecão, até aproveitando o gancho do que você está dizendo, de promoção social também, né? Porque quando você tem mais cidadania e você tem oportunidades, automaticamente a sociedade melhora, né? Nós temos ações de promoção social e cada vez mais teremos ações de capacitação. Sim, educação, né? Isso, capacitação das pessoas, né? Então, essa mudança, Rogério, que foi... não foi da noite para o dia, foi muito discutida, foi muito ponderada, tivemos que ter coragem para fazer isso, né? E foi com a gestão do Marco Garcia, né? Nos juntamos, vamos startar algumas coisas, vamos. Isso para mim foi um divisor de águas. E você entra nessa O Sindicato Rural se tornou uma instituição mais técnica, né? Mais preocupada mesmo com o setor, obviamente. Sim. Claro que dando oportunidade, né, para que os eventos também fossem feitos aqui, como de fato são feitos, né? Também é uma casa de confraternização, de celebração. A gente tem um espaço gigante aqui, né? Aliás, rapaz, eu fiquei impressionado hoje. Eu fiquei assim, juro. Eu tava vindo aqui, Fefim, e eu percebi que estão mexendo no asfalto, cara. Sim, conseguimos fazer uma parceria com a prefeitura de troca de serviços, né? É uma obra que nós não temos caixa para fazer, assim, de pegar e desembolsar. Então estamos deixando de ter renda, deixando de entrar dinheiro no nosso caixa, quer dizer, não está sendo nada de graça, vai pesar também, mas nós não temos expertise para fazer isso, né? E dentro desse contexto, Rogério, da gente beneficiar a população, tanto nessas questões educacionais, né? Um asfalto ruim, como é que... Agora, por exemplo, o curso de técnico em floresta, que é o primeiro curso do Brasil,
Do Brasil. Do Brasil. Isso é um orgulho O Ivan tremendo, lutou muito, né? para vir. O Kenzie e a Stephanie pegaram, né? Até que a gente 40 conseguiu trazer. alunos matriculados. Tivemos mais de 200 candidatos. Mais de 200 inscrições. 40 selecionados. Nesse momento, acho que eles estão fazendo. Está tendo aula aí. Está tendo aula agora aqui. Agora é direto. E o pessoal não vem de caminhonete aqui. Vem de bicicleta, de motinha. Como é que nesses buracos? Então, é dia e noite. Quer dizer, e aumentou muito a frequência. Mas eu fiquei muito feliz. Eu estou falando isso porque assim, eu também fui pego de surpresa. A gente está ao vivo aqui, né? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 17 de maio de 2022, né? Estamos aqui falando ao vivo, 19h11 da noite. E eu entrei no recinto, até cheguei atrasado, porque eu tô chegando de Prudente agora, e eu comecei a sentir um cheiro, aquele cheiro de asfalto, aquele cheiro bom. Sabe aquele cheiro bom de asfalto novo? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Porque era um sonho meu também, era um sonho nosso, né? Quer dizer, nós precisávamos fazer uma parceria para concretizar, né? Isso. Graças a Deus foi feito, referendado pela Câmara Municipal hoje. Que maravilha. Poxa, estamos extremamente agradecidos a todos. Parabéns à Câmara Municipal e parabéns à Prefeitura também por apoiar. Por unanimidade, sabe? Fomos lá hoje. Parabéns aos vereadores, aí, os 17 vereadores, ao presidente, doutor Cassiano Maia, aí, por e eu acho ajudar, que o que a gente vem lutando, né? Voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala em melhorar a comunicação, porque a gente enfrenta ainda, né, uma opinião pública, a mídia às vezes coloca a gente injustamente com mitos, com inverdades, né? Com inverdades, né? Então, alguns órgãos de comunicação, eu cansei de ver novela, grande emissora de televisão, que era o coronel. O cara era explorador de mão de obra escrava, destruidor do meio ambiente, violento. Sexista, né? Muitas vezes. E esse estereótipo foi colocado na nossa classe. Sim. Né? Então, a gente tenta trazer... Uma das questões, por exemplo, no Festival da Carne, a gente fala, o pessoal venha para cá para ver que não é isso. Né? Ela é o lugar do fazendeiro, da caminhonetona. Cara... Eu tenho um Saveiro, independente se eu tivesse a caminhonete também. Qual o problema de ter uma caminhonete? Precisa ir pra estrada ruim. Você não vai andar de motinha na fazenda na estrada de chão, não dá, né? É o preconceito invertido que eu chamo, sabe? Tem um preconceito invertido. Então, para que nos conheça, nós estamos aqui. Né? Então, essa aprovação hoje nos deixa muito feliz, porque é sinal que o trabalho que a gente tem feito de cidadania está sendo observado. Zecão, aproveitando, você citou aí agora o Festival da Carne, né? Já na sua 6ª edição esse ano, é isso, né? Me corrija aí se eu estiver errado, pelo amor de Deus, não vamos passar informação errada aqui não. 6ª edição, olha só, você trouxe o convite aí. Isso aqui é uma cortesia para você. Vamos aproveitar. Uma cortesia para o Fefim. Vamos fazer um merchan aqui. Aí, ó. Então, ganharam 2 convites do Festival da Carne. Quem faz merchan no Papo 67 tem direito à propaganda, viu? Então já vamos fazer a propaganda aqui, ó. Do Festival da Carne. Patrocínio Tricarne. Obrigado, meu amigo. Você sabe que... É de coração, você sabe disso. Eu estaria lá, né? Lógico, pô. Eu estaria lá. Mas o Festival da Carne, pessoal, né, é um evento assim tão incrivelmente maravilhoso, porque além de você comer muito bem, e eu posso falar isso com propriedade, porque já é o 3º, né, esse que eu vou participar, você está ajudando instituições. E isso é até legal a gente aproveitar aqui, Zecão, para desmistificar um pouco, porque as pessoas dizem assim, poxa, por que fazem um evento cobrando ingresso para o sindicato rural? O dinheiro não fica para o sindicato rural, não fica um centavo para o sindicato rural. Pelo contrário, o sindicato aporta dinheiro. Né? Além de tudo, você envolve aqui, dentro do recinto, que é do sindicato rural, mas que é um recinto do povo, né? Qualquer um do povo pode utilizar esse recinto aqui. Você congrega instituições extremamente importantes. A gente está falando aí de clubes de serviço, Rotary Club, Lions, as lojas maçônicas. A gente está falando aí de outras instituições que ajudam, que apoiam, né, Zecão? Num dia em que todo o dinheiro arrecadado vai ser distribuído para instituições que são previamente definidas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho esse ano como é que foram essas escolhas, né? E como é que vai funcionar também a sistemática aí do festival, que chega na 6ª edição, né? O festival foi uma ideia lá atrás, que a gente, contando a origem para as pessoas entenderem, a gente queria estimular o consumo de
de carne bovina e quebrar o paradigma que carne de dianteiro é de segunda categoria. Essa foi uma ideia que a gente tinha, né? Eu falava com o Marco Garcia, preconceito contra a carne dianteira. A carne dianteira não tem gordura, nutricionalmente é fantástica. O que vem a ser a carne dianteira? Vamos Por falar exemplo, paleta, miolo do acém, ponta de peito, costela, músculo. Nossa, só coisa boa, né, Fefim? Então, Fefim já está pensando no churrasco. Você está falando, ele já está imaginando ali, ó. A capa do contrafilé, entendeu? Todos esses cortes, né? E nós estamos evoluindo muito em cortes, né? Uhum. Mas a ideia foi essa. Então, como é que nós vamos fazer? Tal? Resumindo, acabamos chegando no Festival da Carne, né? Mas, junto com esse negócio que a gente queria estimular o consumo de carnes, né? Tinha uma vontade de congregar a sociedade civil organizada. Fazer um evento que não fosse do sindicato rural, que fosse da cidade, né? E, ao mesmo tempo, fazer uma filantropia. Então, três linhas. Três pilares. Três pilares, né, nesse evento. E como é que a gente vai congregar? Então, nós saímos convidando as entidades. Toda entidade, né? Uma vez um cara me falou uma coisa, eu ouvi de um sujeito, um senhor, que é muito meu amigo e eu gosto muito dele, ele falou assim, falta para nossa cidade uma marca, uma cultura, né? Porque, por exemplo, Maracaju tem a festa da linguiça, não sei o quê. Eu não concordei com aquilo, porque é o seguinte, eu vim do estado de São Paulo e a cultura, as pessoas vieram de São Paulo para cá, mas a cultura foi daqui para lá. Isso eu falo com muita propriedade, muito conhecimento de causa. Toda essa região aqui, circunvizinha do estado de São Paulo, não se escutava chamamé nem vaneirão. Hoje se escuta. O Brancão, quando ia em Mirandópolis... Famoso, hein? Não tinha ingresso, lotava. A minha família é fãzaço. Churrasco de Paulista era pedacinho pequeno e espeto de bambu. Começou a montar as mantas de carne. O pessoal começou... Meu tio foi um precursor disso. Ele começou a mantear carne. E levava... Aí ninguém queria comer churrasco mais de pedacinho. Era só carne de manta, carne de sol. Então a cultura gastronômica... musical, foi para lá. Quando esse senhor falou isso aí, eu falei, não concordo, né? Porque eu venho de lá, a cultura daqui foi para lá e tal. E hoje nós temos alguns eventos fantásticos aqui na cidade, como a churrascagem, como o Festival da Carne, como outros tantos eventos que essas entidades várias daqui da nossa cidade promovem, que são marcas registradas da cidade, os Rotaries e tal. E aí a gente saiu... na nossa cabeça assim, toda entidade tem uma expertise de realizar evento, e todas têm mesmo. Todas essas entidades que participam têm expertise de realizar grandes eventos. Vamos juntar esse pessoal, vamos juntar as expertises, né? Ver o que vira aí, né? Então dá um pouco de trabalho às vezes, porque é muita gente, né? Então tem muita cabeça pensante, né? O pessoal tempestade de ideia, né? O pessoal gosta de falar termo em inglês aí, que eu não sei falar. E ao mesmo tempo fazer essa filantropia. Então é muito, muito legal, sabe? É muito bom. Existe uma liberdade no preparo das carnes. Cada um usa a churrasqueira que quer. E como você falou, repetindo, nunca o sindicato, pelo contrário, nos primeiros anos, o sindicato aportou um valor considerável. Agora a gente ainda aporta em torno de 8, 10 mil reais. Então, do resultado, na verdade, a Tricarne, se não fosse o patrocínio da Tricarne, esse evento, nesse preço aí, seria deficitário. A Tricarne é o principal patrocinador e o sindicato também aporta um valor razoável para que o evento fique viável financeiramente, né? E ao longo desses 6 anos, nós ficamos um ano sem fazer, 2 anos, né? 2 anos, por conta da pandemia, né? Com o resultado desse ano, que a gente está prevendo, a gente vai chegar perto de 250 mil reais em doações para diversas entidades. Nós já doamos para o setor de nefrologia do hospital, que é muito sofrido. Meu pai morreu de insuficiência renal, eu sei o quanto é sofrido. Esse ano, outra coisa, o sindicato não decide nada. Quem decide são as entidades. E o sindicato não vota. Não vota. Quem vota são as entidades. Isso é importante dizer, pessoal, porque são feitas reuniões aí ao longo... Foram feitas já ao longo das últimas semanas, né, com todas as instituições que participam, né? Das entidades que participam da organização, e elas decidiram quais foram as instituições contempladas. Quais foram as instituições? Hoje, o resultado financeiro desse ano vai para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Projeto Candeias, que tem um projeto com crianças maravilhoso, carentes. sensacional. Muito Mas, todo ano, o bar é da APAE. Sim. Todos os anos. Esse ano também será. Também será da APAE. Isso aí já está
pré-acordado. Muito bom. Né? Então, todo ano são apresentados os projetos de quem se habilita a ter o resultado e as entidades votam e escolhem. E é legal dizer também o seguinte, pessoal, R$80 aqui, que é o valor do convite, você não está pagando. É importante que as pessoas entendam isso. Você não está comprando um almoço com R$80. Obviamente que esses R$80 que você vai pagar por esse convite vai te dar direito a um belo almoço. Porque daqui a pouco a gente vai falar aí dos cortes, né? Que não são só bovinos, tem algumas surpresas aí, mas também acompanhamentos e principalmente você está ajudando. Você está fazendo um ato de solidariedade, você está adquirindo R$80 que vão ser revertidos em benefício para pessoas que estão precisando. Então, na verdade, você está ajudando muito mais do que comprando um almoço, né? Vamos falar dos cortes. A gente tem carnes bovinas, suínas, ovinas e aves esse ano. Como é que vão ser esses cortes? O mix de carne bovina são para demonstrar para as pessoas que as carnes de dianteiro são muito apetitosas, fugiu o termo aqui do prazer, saborosas. Né? Um mix de carne bovina fornecido pela Tricarne, que vai ser miolo de acém, bife de tira, que é aquela costela serradinha. Nossa. E tem um outro corte novo lá que eles estão fazendo, desculpa. Chorizo, não? Não é outro corte. É com osso também? Não, sem osso. Sem osso. Bom, depois se o Marco estiver escutando, daqui a pouco você lembra, daqui a pouco você lembra. Frango, coxa sobre coxa desossada, panceta. Olha, quem gosta de carne de porco, panceta. Aí entra um negócio legal, porque cada entidade faz a sua maneira. Acaba sendo uma disputa saudável, porque um quer fazer melhor que o outro. E carneiro. Mas uma coisa legal, por exemplo, para quem nunca veio, teve um ano que uma entidade chegou, tinha linguiça. Cada um tinha que fazer a linguiça. O que o cara fez? O que o pessoal fez? Tirou a linguiça e fez hambúrguer. Maravilhoso. Cara, aliás, foi o pessoal do Rotary que fez isso. Agora, posso estar falando errado, não sei se foi linguiça. Eu acho que eles moeram uma fraldinha. Mas teve um ano também que o pessoal fez. Na última edição, o pessoal do Costa Leste, que é o clube que eu participo, fez um hambúrguer de linguiça, cara. Fantástico. Defumado, que deu briga. Todo mundo queria experimentar. E não sei se foi o mesmo pessoal, eles serviram aquela coxinha do frango. Eles puseram no prato, caramelizaram. Não, isso aí foi outra. Eles caramelizaram, serviram a coxinha, parecia um prato gourmet mesmo, sabe? Coisa linda, o maior capricho do mundo, cara. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, pô, que prazer em estar assistindo esse pessoal trabalhar. Muito legal, né? Isso é muito legal. Não acabou tudo. Uma coxinha de frango caramelizada, assim, serviram em pezinho, assim. Não deu pra quem quis, né? Rapaz. Fantástico. Viu? E esse ano tem novidade aí também no evento, né, Zecão? Porque o Festival da Carne vai ser cultural também. A gente vai ter algumas apresentações, né? Não, isso nós... Não, de música. Tá. Som ao vivo. De música, som ao vivo. Não, aí Três Lagoas tem algumas coisas fenomenais, né? Uhum. O pessoal do Brutus é diferenciado. Se você procurar, sei lá se tem no estado um pessoal tão... Eu pode falar que no Brasil tem poucos, eles né? ganharam o no prêmio Brasil internacional tem poucos, já ganharam o prêmio internacional, que você quer o que mais? Eu vi esses caras fazerem costela aqui para 4.000 pessoas. O Chico foi entrevistado aqui e contou essa história para nós. Esses caras são fora da curva, eles são fora da curva. Eles são sensacionais mesmo. E aí Mas quem falou foi o Laerte, que vai arrumar o som para nós aí, para diminuir o custo. O Laerte, presidente da AGE. Grande Laerte, também é do Brutus, né? E é da AGE também, presidente da AGE, né? Já esteve aqui conosco, um grande abraço aí pro Laerte. Ele acompanha a gente também, de vez em quando ele manda umas pautas boas. Quem tá te mandando um abraço aqui é o Adelson Rezende. Viu? Meu grande amigo Adelson. Grande amigo Zecão, parabéns, boa noite. Rogério, o Adelson fez um curral. O Adelson tem uma pequena propriedade na região do Cazuza. Ele fez o curral. E nós vamos lá para fazer uma reportagem sobre o curral dele. Fechou, tá combinado. Tá combinado. Sensacional esse cara. Esse cara é trabalhador, é um exemplo. Muito legal. Exemplo. Obrigado, Adelson, aí por estar acompanhando a gente. Um abraço para você. E estamos todo mundo na expectativa aí do Festival da Carne. Zecão, a gente falou bastante sobre seu trabalho, falamos sobre o Sindicato Rural, e você tem 3 filhos. Vamos falar um pouco da família, agora que eu quero ver você chorar. Será que é verdade que todo italiano chora? Chora. Eu tô preocupado aí, ficar mais de uma hora, o pessoal se liga. Pode ficar até amanhã se quiser. Cara, meus filhos, puxa vida, e a Patrícia... Como é que foi assim? Você tem 3 filhos, né? Acho que a gente é muito feliz, sabe, de ter os filhos que a gente tem, cara. Um deles, inclusive, tá maior que você quase já. Não, eles são menores.
Nós temos a Maria Eduarda, que tá em São Paulo, é médica, está trabalhando e tentando passar na residência para ser pediatra. O Zé Henrique, que é arquiteto, está lá também labutando. E tem a Duda vai fazer 26, o Zé 25. E tem a Maria Beatriz agora, que vai fazer 18, que está fazendo psicologia na Federal de Campo Grande. Que maravilha. Cada um numa área mesmo, né? Cada um numa área. Num setor diferente. São fantásticos. Você falou, então, a mais velha que está fazendo medicina. Não, já formou. Já formou. E ela atua? Já está atuando? Já está trabalhando, né? Ela, esses dias, ela gosta de coisa difícil. Ela pegou a coordenação de um UPA em Osasco. Eu falei, filha, poxa. Pai, tá tudo certo. Pegou essa vibe doida da Covid também? Pegou lá. Atuou. Agora ela se afastou, continua a trabalhar, dando plantão, mas precisa... Senão não consegue passar na residência, né? Passar na residência é tão difícil quanto passar na faculdade de medicina. Eu imagino, Difícil. Todo mundo que a gente conversa, né, que a gente entrevista, fala que a residência é uma barra, né? Principalmente dependendo da área que você escolhe, é bem complicado, né? E aí o segundo filho, que é o Zé Henrique. É o Zé Henrique, arquiteto, já formou no Senac, fez Sistema S lá em Santo Amaro, em São Paulo. Que legal. Tá na luta dele, na jornada dele também. Em breve acho que a gente vai ter uma mudança na vida profissional do Zé, mas tá enfrentando a parada. E tá saindo bem, tá bem, tá aprendendo muito, sabe? Viver em São Paulo ensina muito, né? É muito diferente, né? Daqui. E tem a caçula. A caçula que é a Maria Beatriz, que é essa que manda na família. Né? A psicóloga. Caçula e mulher e vai fazer psicologia. Pronto, aí fechou. Tá começando a jornada dela, tá na Federal de Campo Grande. Eu fiquei muito contente de ela ir para Campo Grande, por causa de ficar no nosso estado, né? Sim. E é uma bela universidade, né? Em Campo Grande mesmo ela cursa. Cursa lá, tá morando pertinho da universidade, tá morando com duas amigas. A história dela é muito legal. Ela tá morando com a Ana e com a Bárbara, que elas estudam juntas desde na minha época chamava pré-primário, que antes era do grupo, né? Então desde a educação infantil. Fizeram juntas todos os... hoje é ensino... Como é que é? Ensino fundamental 1, médio, 2, médio, passaram na Federal e moram juntas. Uma belíssima história de amizade. Construíram aí uma carreira de educação juntas, né? E a Bia tá lá. E estamos aí. Agora... A grande o que um foco meu na vida é ser um pai melhor. Eu nunca paro de tentar ser um pai melhor. Às vezes, para ser um pai melhor, a gente tem que reconhecer erros. E às vezes os filhos não são melhores porque a gente errou. O pai e a mãe erraram. Então eu me esforço muito para evoluir como pessoa, como ser humano, para ser um pai melhor. Essa é uma gasolina que eu tenho, quer dizer, um eixo que eu tenho na vida. Quero passar isso para eles. Por isso que eu falo, observem muito meus defeitos, vocês vão repetir. Acho que você é um bom pai, pelo que eu conheço. Pelo que eu conheço, acho que você é um excelente pai. A Patrícia, como é que é? A Patrícia está muito ligada à educação, né? Sim, a Patrícia tem formação em artes plásticas, né? Ela é artista plástica formada, é uma cultura da família, herança cultural de novo. Vai entrando aí. E se reinventou, né, na educação. Eu tenho muito orgulho dela pela carreira como professora e coordenadora educacional. Você acompanha isso com ela também? Vocês estão juntos aí nesses projetos? Eu escuto muito, né? Não é fácil não, cara. é vender também, sabe? Né? E você tratar com o filho alheio é muito difícil. Eu tenho uma experienciazinha de um grupo de jovens que eu ainda estou, né? E você envolve jovens, né? Você cuidar do filho alheio, cara, é um estresse, cara. É uma responsabilidade tremenda, nossa senhora. Tremenda, né? Você precisa estar preparado mentalmente. E ela faz isso todo dia. Elas, né? Eles e elas, né? Professores e professoras e coordenadores e diretores e diretoras, né? E ela cresceu muito como pessoa como ser humano. Eu tenho um baita orgulho do que ela faz. Já há bastante tempo, inclusive, atuando nisso, né? Tem muitos anos. Eu vou chutar que ela vai ficar brava comigo, né? Mas eu acho que são uns 15 anos. Porque a gente está falando da FUNLEC, que é uma instituição extremamente conhecida, acreditada, né? Aqui em Três Lagoas. Sim. Muito reconhecida, né?
Ela tá mandando um coraçãozinho aqui. E Obrigado. Aqui, ó, agora vamos fazer ele chorar, viu, Zé? É um excelente pai, com certeza. Ah! Ela aí, falou? Ó. Não, o Zé, o seu meu filho. Meu filho tá... Tá vendo aí? Tá. Mas é mesmo. Bom, que legal, viu? Que bacana essa história da sua família. É muito interessante a gente ver a forma também como você foi se adaptando, readaptando, né, Zé? Rogério, eu digo o seguinte... Com você muita não pode, coragem, eu né? tenho que passar isso Com para muita meus coragem, filhos, né? Você não pode começar toda hora uma coisa nova. Você não pode pular de galho em galho. Mas você ir, avaliar e falar, opa, esse caminho aqui está complicado, e voltar e tomar outro caminho, isso é essencial para a sua sobrevivência. Uhum. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Acho que posso ter errado em alguma coisa, mas acho que acertei. Modestamente, porque eu nunca tive também, não sou, como eu falei, eu quero ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, mas eu nunca fui um sujeito muito ávido, não foi só isso que me moveu. Me move muito hoje, né? Preciso. Tem necessidade, né? Para completar minha renda, ou até para... Mas você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado para ver o que está acontecendo. Tem o sindicato rural, tem as pessoas, né? Eu tento viver dessa forma. Eu não falei aqui, eu não falei de uma pessoa na minha vida, porque é uma coisa meio pessoal, esse bate-papo, Por né? favor, né? Fique à vontade. O meu pai foi um cara diferente, não vou falar muito, senão acabo me emocionando, do meu pai, mas eu preciso falar da minha mãe, dos meus irmãos, né? E aí eu vou falar da minha mãe para falar de todos. Sim. A minha mãe é uma pessoa na minha vida... Presente. Rapaz, Presente. A gente tem uma vida tão intensa, os filhos com ela, por algumas contingências de vida, algumas coisas que aconteceram conosco, que a gente até até desgasta um pouco, tanto que a gente tem cumplicidade, companheirismo e tá um ligado ao outro, né? A minha mãe... ela não tem como eu separar ela da minha vida. Uhum. Assim, todo mundo vai falar isso, mas assim, não tem. Eu deixei de fazer muitas coisas porque minha mãe estava ali, eu precisava ficar perto dela. Eu não vou me arrepender nunca, 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 nunca. Isso é um dos maiores prazeres da minha vida, isso, de poder, como quando meu pai adoeceu, eu tive condições de ficar junto com meu pai, né? Eu agradeço a Deus, porque tem muita gente que não tem, Rogério. Sim. Tem muita gente que não pode cuidar do pai que está doente, porque ele precisa sair 4 horas da manhã para o trabalho dele, porque ele ganha um salário mínimo. Ele não pode pegar o pai dele, chegar num hospital e pagar falar, uma consulta, pagar uma conversar com o médico então, particular. Eu agradeço muito, né? a Deus, sabe, muito de Deus ter dado pra gente essa condição de ficar meu pai ali até o fim, sabe, porque a maior parte das pessoas não tem isso. Sim. O ente querido morre, falece, e ele está na luta, trabalhando, porque ele não pode faltar no trabalho. A sua mãe é viva. Minha mãe é viva. E ela convive com vocês, então? Todo dia. O dia que eu não passo lá na hora do café, nem que às vezes eu sou muito ansioso, né? Eu chego e vou embora, né? Mas ela sente, eu sei. Mas mãe, porque eu sou chato com a minha mãe. Ela fala que eu sou bravo. Eu sou chato, eu reconheço que eu sou chato com ela. Você cobra ela. Mas ela sabe que ela vai me ter eternamente. Vai me ter eternamente, nunca vai ficar desamparada. Como é o nome dela mesmo? Maria Helena. Dona Maria Helena, um beijão aí, Dona Maria Helena, viu? Parabéns. Tô falando em nome dos 3 filhos, né? Parabéns. Somos 4 irmãos, filhos. né? Então tô falando em nome dos outros 3 irmãos. Né? Falo por todos aqui. Isso. E dos irmãos, quantos vivem aqui em Três Lagoas? Vive o Márcio, que é meu irmão, uma caçula, que tem uma sequela, ele não é acamado, né? E a Adriana, que é a mais nova que eu, é a segunda. E o meu irmão Fábio, ele tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Em São Paulo, trabalha como fisioterapeuta lá. Ah, bacana. Então a maioria da família tá aqui, né? Tá aqui. Boa parte da família continua. Nós continuamos aqui. Nós mudamos para cá em 93.
nós mudamos. Poxa, eu não era nascido ainda, Zecão. É mesmo? É, sacaneou agora, né? Eu sou um cara tão crédulo, né? É só para quebrar o clima. Mas nós mudamos em 93, foi quando meu pai falou, não, vamos morar para Três Lagoas. Eu vim para cá solteira, e conheci a Patrícia aqui, nos casamos aqui. Muito legal. 93 já 93. Vai para... Eu sou péssimo em matemática, mas são 30 anos em 2023, né? É isso? Sim. Vai para 30 anos. Ano que vem, 2023, 30 anos. Minha filha vai fazer 26, ela já é nascida aqui, né? A Duda. Zecão, o que é um sonho seu, cara? Uma coisa que você ainda não realizou? Não só profissionalmente, tá? Vamos falar assim de sonho mesmo, de inspiração, de aspiração para a vida. O que você ainda tem vontade de fazer ainda? Porque você é um cara empreendedor, né? Eu imagino que nessa cabeça aí cara, a coisa roda aí, muita sabe, coisa. Rogério, que existem... Não sei se eu sou empreendedor, sabe? Você eu sou um pouco, você é, sim. Eu acho que talvez um empreendimento no ser humano, um empreendimento em construir em grupo, né, no coletivo... Trabalhar em grupo não é fácil, né? Falar, eu gosto de trabalhar, vai trabalhar em grupo, você vê se você não erra, né? Se você não, às vezes não se equivoca, se você não tem um procedimento que não devia ter. Mas é esse o foco. Eu sou um empreendedor nesse sentido, mas empreendedor no sentido financeiro, eu vou ser muito franco aqui, a conversa está muito transparente, eu não sei se é de outra forma também. Eu admiro alguns senhores, né, que são meus clientes hoje, que são extremamente empreendedores, cara, nesse país que a gente vive, que é tão difícil, rapaz. Eu sou fã desses. Eu conheço homens de 82, 83 anos, 70, 75, que continuam empreendedores. Eu sou fã desses caras, cara. Eu tenho uma admiração por eles fantástica, porque eu não sou muito animado a pegar meu dinheiro, eu não tenho, né? Mas assim, eu gosto muito de investir em mim, eu gosto muito desse negócio que eu tô, porque o capital sou eu. Não tem risco, não tem muito risco, sabe? Nesse sentido, sim, né? Agora, sonho... Cara, eu gosto de viver um dia por vez, sabe? Eu gosto de viver um dia por vez. Você viaja muito, gosta de viajar, faz esse tipo de planejamento, assim? Como que é isso? Não, eu não sou, eu sou meio pacatão. Eu gosto muito de ficar em casa, sou muito caseiro, sabe? Mais de ficar mesmo. Eu curto ficar em casa de um tanto que você não faz ideia. Nossa, eu curto. E a idade vai chegando, né? Eu vou fazer 57 anos agora, já dos 60 dias. Antigamente você ia para bar, né? Cara, eu adoro tomar uma cerveja em casa, ou uma cachaçinha boa, que eu gosto muito de uma cachaçinha boa de Minas Gerais, comer um queijo meia cura, dar uma curtida assim, cara, e dormir. Descansar. Hoje eu curto isso, sabe? Você trabalha tanto, né? Seu trabalho, inclusive, depende dessa coisa de conversar estar sempre... com os filhos, né? A Patrícia não bebe, a gente... você gosta de sair com os amigos, beber? Também gosto, de tomar uma cerveja e tal. Mas eu sou um sujeito de vida muito simples, sabe? Eu, ao contrário aí de alguns filósofos que falaram mal da classe média, né? Os pseudo-intelectuais aí, eu acho que a vida da classe média é perfeita, velho. Rapaz, eu sou fã de vida de classe média. Mas, porque assim... Eu tenho uma casa boa, não é uma casa muito grande e tal, mas é confortável ao extremo, né? Bacana, tudo. Financiei. Não foi fácil, mas já tá mas, quitado. Mas assim, bacana, né? Legal, mas assim, eu tenho hábitos muito de classe média. Eu me realizo muito na vida de classe média. E a gente, até em outras entrevistas que fizemos aqui, Três Lagoas facilita muito isso, porque aqui você tem uma qualidade de vida muito boa, né? Muito legal. A cidade também é uma cidade média, é uma cidade né, de pequena para média, não é uma cidade grande, mas você tem acesso a tudo aqui, então dá para ter uma vida muito tranquila. Eu sou entusiasta de Três Lagoas. Eu também. Eu acho que a cidade está melhorando a cada ano. A cada ano, sabe? A cada dia, né? Muito boa. Eu sou muito feliz aqui. Eu vejo Três Lagoas assim, eu acho que nós vamos ser um polo de saúde na região. Eu acredito nisso também, Zé. Sabe? Inevitavelmente vai caminhar para isso. O pessoal do Estado de São Paulo vai vir para cá, é o inverso. Saúde, educação, cultura, desenvolvimento social. Eu acredito que Três Lagoas não tem parada mais. Estamos num ciclo muito bacana. A cidade está melhorando. Eu sou muito otimista. Também, eu acredito muito nisso e eu acredito que, na verdade, a gente já está vivendo isso de um certo modo, né?
A gente, é só andar pelas ruas, poxa, né? Você vê aí a cidade mudou. Eu tô aqui há 6 anos e mas a gente precisa brigar pela cidade, precisa brigar. Do que eu cheguei tá muito diferente, precisa brigar, tem que fazer pela mais. Cidade, né? Concordo muito com você quando você falou no início ali que a gente ainda tem um estigma muito grande em relação à nossa capital, né? Sim. A gente tem 3 grandes cidades em Mato Grosso do Sul. Vamos reivindicar as coisas para nós aqui. E eu acho que vem pouco, tem que vir mais coisa para Três Lagoas. Eu acho que Dourados, o governador por exemplo, tem que olhar para nós aqui. Por favor. Principalmente nessa questão de infraestrutura mesmo, né? Rodovia, ponte. Sim. O nosso contorno rodoviário tem que sair, né, Zecão? A gente já tem grandes indústrias. A gente já tem um trânsito perigoso aqui em Três Lagoas. A gente já tem um trânsito perigoso. Principalmente aqui na Ranulfo. Então, assim, vamos olhar com um pouco mais de carinho para essa questão de infraestrutura, né? Sim. Que eu acho que isso é muito importante. O que mais, meu amigo? O que você queira dizer? Cara... Pra gente finalizar esse nosso bate-papo que foi sensacional. Olha, aquilo que eu falo, quando a gente vai se expor um pouco assim, ou muito, é que Deus... Você não se expôs nada, pô. Eu queria que você chorasse, você não chorou. Mas eu me concentrei para vir aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso aí. Tô brincando. Mas quando a gente vai falar alguma coisa, eu sempre peço a Deus que eu não fale besteira, né? Que a gente converse e sirva para a vida das pessoas, né? Que não seja banal, ou que não seja desagregador, ou que não seja uma opinião. Então, agradecer, tomara que alguns conceitos que a gente colocou aqui sirvam, né? Para as pessoas meditarem, né? E para que o nosso país engrene, vá em frente, que a gente tenha um discurso, que a gente tenha uma vida de construção e não de ódio, de embates. Uma coisa que eu te falei outro dia, porque a gente vem num ciclo de antagonismos e isso foi premeditado, sabe? Então, o pobre contra o rico, o preto contra o branco, o jovem contra o velho, o urbano contra o rural, o jovem contra o velho, o homem contra a mulher, sabe? Nós não podemos ser antagônicos. O jovem tá aí, a Stephanie e o Kennedy estão maravilhosos, mas não podemos, com isso, dizer que o cara que eu idolatro, que tem 80 anos, eu não vou citar nome aqui, mas eu poderia citar 10, o jovem não é antagônico à pessoa de idade. Não pode se ter antagonismo. O homem, a mulher no agronegócio, ela não pode ser antagônica ao homem no agronegócio e vice-versa. O homem não pode discriminar a mulher, né? Acabou isso aí. Mas não pode ter mágoa nas relações, né? Eu não sou da classe alta, eu admiro, eu estou dizendo aqui, dentro do contexto rural, não sou um sujeito abastado, mas eu aprendo com quem é. Eles me ensinam, porque eles são melhores que eu, porque eles ganharam mais dinheiro. E eles me ajudam. Então, foi desenvolvida uma mentalidade de antagonismo no nosso país. Isso é horrível. Então, que a gente entre, de uma vez por todas, num longo período de construção, de amor, de sentimentos bons, sabe, de cidadania boa, de uma boa cidadania, e não de uma cidadania de briga, né? Isso entra em todas as áreas, né, Zecão? Eu acho que na política também, porque a gente vive um antagonismo muito grande no Brasil, chato, inclusive, né? Mas um talvez, antagonismo chato. Eu acho que, eu não sei avaliar, né? Vai os cientistas políticos aí, mas assim, talvez isso tenha que ter acontecido. Para que as coisas se acalmem um pouco, né? Vai ter que chegar um momento que vai ter que se acalmar. Mas que a gente tem esse momento de calma, né? Eu acho que já passamos por tanto momento de turbulência nos últimos tempos aí, tá né? muito difícil, né? Eu acho que tem Tomara que a gente tenha, eu acho que a situação né? atual é muito complicada, né? Por várias razões, não vou entrar aqui em detalhe não. Mas é isso, eu levo a minha vida para tentar fazer isso. E fica com certeza aí bons exemplos. Para construir. Obrigado, amigo. Muito Valeu, obrigado. Irmão. Foi sensacional esse bate-papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente fica extremamente feliz de receber pessoas como você aqui, porque a gente sai daqui fortalecidos, muito melhores do que entramos. Todas as vezes que a gente tem um bate-papo como esse que tivemos com você aqui, Zecão, você pode ter certeza disso. E esse é o nosso propósito, né? Quando a gente montou
esse espaço de conversa aqui, né? Aham. Despretensiosa, sem pauta. É sempre muito importante dizer isso, ó. Estamos aqui, né? Sem pauta. Estamos aqui conversando cabeça a cabeça, coração a coração, né? O Fefinho aqui na parte técnica, eu só estou fazendo as perguntas, mas o nosso projeto aqui é dar voz, principalmente às pessoas que fazem diferença na nossa comunidade, né? E a gente tem, com muito orgulho aqui em Três Lagoas, uma comunidade muito rica e muito plural. Sim. Uma comunidade de pessoas muito interessantes. Isso é rico. Então tem muita gente que a gente quer ouvir. Está no nosso projeto. Essa pluralidade é que traz a riqueza. Exatamente. É isso aí. E aí esse Papo Agro é justamente para isso, porque a gente fala um pouquinho de agro, a gente fala um pouquinho de negócio, a gente fala um pouquinho de profissão, mas a gente inspira também, porque com certeza quem ouviu essa conversa aqui pegou alguma dica, ficou com alguma... É sempre legal colocar uma pulga atrás da orelha, né? Quando a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha, muitas vezes a gente dá uma virada de chave, a gente muda aí, né, a nossa concepção sobre alguma coisa. Então, acho que hoje foi muito rico nesse aspecto. Gerson, só uma coisa que eu esqueci de falar. Por favor, agradecer fique à muito vontade. as 12 entidades, 13, porque algumas entidades não participam mais, mas já participaram. Então, são mais do que essas 12, né? Já tivemos 14 ou 15 entidades que fazem o Festival da Carne. Sem elas não tinha Festival da Carne. Com certeza. Agradecer de coração, pedir desculpa pelos erros que a gente comete, às vezes um comportamento não tão legal, e agradecer de coração a eles mesmos, a todas as Sim, entidades. com E certeza. agradecer a vocês, Fefinho, muito obrigado, viu? Pela generosidade aí. Um abraço a todos. Boa Que noite isso. a todos. Obrigado você novamente. Bom, pessoal, a gente vai concluindo aí, né, esse 25º episódio do Papo 67, hoje o Papo Agro especial aqui com o nosso amigo Zecão, né? E aí a gente sempre relembra, né, que se fez sentido para você, entre em contato com a gente, tanto para sugerir aí nomes, né, que vocês achem interessantes para a gente divulgar aqui, para a gente entrevistar, para a gente bater esses papos aí, mas também para fazer parte desse projeto, né? A gente tem a possibilidade aí de patrocínio, tanto do episódio quanto do canal. Entre em contato conosco que a gente explica como. E se você quiser mandar um Pix pra gente de qualquer valor, a gente vai citar aqui também no nosso Papo 67, tá? A gente vai dizer o nome da sua empresa, vamos fazer um jabazinho, tá? E vamos divulgar também nas redes sociais, que isso é importante. Muito obrigado, Zecão, novamente. Obrigado a todos que acompanharam e até o próximo episódio.